Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre extinção da punibilidade, né? E a priori, antes de começarmos a falar sobre extinção da punibilidade, é imprescindível que a gente faça uma diferença entre extinção do crime, que em latim é chamado abolitio crimine, e extinção da punibilidade. São coisas totalmente diferentes, certo? Pois bem, quando estamos falando de abolitio crimine, né, ou extinção do crime, é exatamente quando o agente pratica um determinado fato que, por exemplo, ele comete um fato típico no que diz respeito a matar alguém, que está no artigo 121 do Código Penal. Primeiramente, antes de antes do juiz condenar o agente que praticou o fato típico configurado no artigo 121, que fala sobre o crime de homicídio, o juiz tem que analisar se o agente cometeu o fato típico, matar alguém, consubstanciado em uma das excludentes de ilicitude. Por exemplo, em legítima defesa, o agente realmente matou, porém ele exerceu, ou seja, ele praticou a conduta com base na legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento de um dever legal, em exercício regular de um direito, enfim. Quando estamos diante dessas excludentes de ilicitude, nós estamos falando que o agente cometeu um fato típico, porém o fato que ele cometeu não é antijurídico, não é crime. Então estamos diante da extinção do crime. Outra forma de extinguir o crime é quando uma lei nova, posterior a uma outra, deixe de considerar um determinado fato crime, que antes era considerado. Então, quando estivermos diante de uma outra lei nova que deixou de considerar um determinado fato que não é criminoso, então estamos falando também de abolício crime, estamos falando de extinção do crime. Entretanto, no que diz respeito à extinção da punibilidade, o agente cometeu um fato típico, antijurídico, e culpável. Porém, o agente não será punido. Quando a lei, no artigo 107 do Código Penal, fala de extinção da punibilidade, ele mostra várias modalidades de extinção da punibilidade, não apenas a prescrição. Nós temos a extinção da punibilidade pela morte, pela perempção, pela decadência, pelo perdão judicial, enfim, existem várias modalidades de extinção da punibilidade. Mas nós iremos falar hoje apenas sobre prescrição. E o que é a prescrição? O que vem a ser a prescrição? Na verdade, pessoal, a prescrição é um instituto que tem como objetivo
de excluir o direito ou a pretensão do Estado de punir o agente porque ultrapassou o limite de tempo. É essa o conceito, digamos assim, da prescrição. Por exemplo, o agente cometeu um fato típico, antijurídico e culpável. A partir do momento da consumação do fato delituoso, começa a correr o prazo prescricional. E, ultrapassando esse prazo, o Estado ele não tem mais o direito de punir o infrator. Ou seja, significa dizer que apesar do Estado ser soberano, ser forte, ser poderoso, o direito de pretensão de punir uma pessoa não é absoluto, não é incondicional, certo? Existe um limite, né? Existe um limite. O Estado ele tem que respeitar os direitos fundamentais, né? Apesar dele ser grande, poderoso, enfim, ele tem que respeitar os limites que a lei impõe a ele, certo? Pois bem, a partir da consumação do fato típico, antijurídico e culpável, o Estado começa então a correr o prazo prescricional. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro daquele limite temporal, o Estado ele pode perder o direito de punir o agente. Ou seja, a partir do momento da consumação do fato, o Ministério Público ele tem um prazo para entrar com uma ação no judiciário. A partir do momento que o Ministério Público oferece a denúncia, automaticamente o prazo prescricional ele é interrompido. E a partir do recebimento da denúncia, começa a correr novamente o prazo prescricional. Esse prazo vai do recebimento da denúncia até a prolação da sentença pelo juiz, certo? Mas, no que diz respeito ainda à prescrição, temos duas modalidades de prescrição. Temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, ela subdivide em duas subespécies, que são a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente e a prescrição da pretensão punitiva retroativa. O que é a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente? Quando que começa? Na verdade, pessoal, a prescrição da pretensão punitiva superveniente começa a correr a partir da prolação da sentença, quando há o trânsito em julgado para acusação, até o julgamento dos recursos. Quando estivermos diante de uma sentença, a partir do momento da prolação da sentença, começa a correr o prazo prescricional para a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Já a prescrição punitiva retroativa começa a partir da prolação da sentença, quando também há o trânsito em julgado para a acusação, da sentença volta até o recebimento da denúncia, certo? Então, quando estivermos, ou seja, quando o juiz prolata uma sentença e estipula uma pena X, ele vai analisar se já houve a prescrição da pretensão retroativa. Se houve, se atingiu o limite lá que a lei estipula,
o juiz ele pode decretar automaticamente a extinção da punibilidade através da prescrição da pretensão retroativa, certo? Beleza? Então, agora nos resta falar sobre a prescrição executória do Estado. A prescrição executória do Estado começa, ou surge quando há o trânsito em julgado, tanto para a acusação quanto para a defesa, certo? Quando há o trânsito em julgado para